E aqui conosco o Bob Fernandes, o mais jovem, aqui com muita energia. E E aí? promissor, e promissor. Jovem promissor é isso. Guri. Espalha. Diga aí, Bob, como você está? Estamos bem, cá estamos. Vamos rolar na bola? E cá, mas não é muito bom a gente estar juntos pessoalmente, Como e com não essa é? imagem Com essa. extraordinária. Pois é, Eu não sei se o Danilo já mostrou para as pessoas. Olha onde é que a gente está, olha lá. Olha pois lá. é, pois é, Olha. pois é. E pessoalmente, podendo pegar aqui e dar um abraço. E essa neblina fininha, leve, Diáfana. vinda em grande parte, ou provocada em grande parte, pela fumaça amazônica. Disso trataremos hoje. Pô, já estamos em pauta, então. Começamos pela fumaça ou começamos? Então começa por onde você quiser, você que. Então, já que ele tratou da fumaça, eu quero tratar da fumaça, porque é o seguinte, estava pesquisando as coisas, o Brasil, são 10 estados hoje que estão sendo tomados, 10 estados tomados pela fumaça, da Amazônia e do Pantanal. O Brasil, em 524 anos, destruiu 281 milhões de hectares, o que significa 33% da vegetação nativa. O único lugar que só destruiu 1% da vegetação são as terras indígenas. De 85 para cá, quando está se medindo, as áreas privadas destruíram 28%. No Cerrado, por exemplo, está tocando fogo, o deputado Eunício Oliveira, se não me engano, ex-presidente do Senado, do Congresso, Da Câmara. da Câmara, tem um vasto latifúndio. E aí tem uma distância muito grande entre os desejos do Brasil e anúncios do Brasil. O Brasil, como vocês sabem, tem 50% da energia renovável e tem uma vantagem competitiva no mundo, porque no norte você tem o inverno, porque tem água, petróleo, bioma, tem tudo. E para reindustrializar-se como uma potência verde, você vai ter que gastar 3 trilhões e 700 bilhões. Os Estados Unidos já começaram com 1 trilhão e pouco com Biden. Mas tem um contrassenso entre isso e o que nós estamos acontecendo, o que nós estamos vendo, tocando fogo, garimpo. Ontem o garimpo atacou a polícia na Amazônia. Incêndios, as cidades sendo destruídas, Salvador, as cidades se esquentando. É o contrassenso do que anunciam que farão e que custará uma fortuna e o que nós estamos vendo. Então é isso aqui, tem o mar lindo e tal, e tem essa neblina diáfana, como diz o meu amigo ali. Isso é fumaça. E não acontece nada, as pessoas parecem que isso é normal, comum e tal. As medidas que se tomam, eventualmente, elas são anuladas por um efeito muito forte das coisas erradas que foram Pela feitas. realidade. Você tem uma vontade, um desejo, tem a Luciana Costa no BNDES articulando, você vai ter que. Só São Paulo tem 13 mil ônibus que você tem que tornar elétricos. Você tem que fazer uma mudança extraordinária, mas ao mesmo tempo que estão fazendo com o país, do ponto de vista imobiliário, que é esquentando a cidade de uma maneira brutal, é o contrário de tudo isso. E junte-se aos incêndios e queimadas, está aí. Sim, mas aí fica aquela coisa, a gente fala de erros na política, a gente fala da violência, a gente fala de todos os assuntos que são muito prementes de serem resolvidos no Brasil e sempre a gente acaba com aquela frase, e ninguém faz nada. Aí eu pergunto a você, gente, e ninguém faz nada, e aí? Bom, primeiro eu quero fazer um acréscimo aqui a uma expressão que o Bob usou. Ele se referiu às terras indígenas, né, como a área de efetiva preservação ambiental. Eu queria lembrar que a gente, preferentemente, deve dizer o que resta É isso. das terras indígenas, porque uma das calamidades da história do Brasil é exatamente a dupla exterminação dos índios como pessoas e das terras como habitat
dos índios, transformadas em plantações de soja e pastos de boi magro, porque o solo amazônico não se presta propriamente à criação bovina. Ele é rico para milhares de outras coisas. Mas você vejam o seguinte, está a ministra Marina Silva trabalhando com a seriedade de sempre, e o que aconteceu em termos de preservação amazônica no ano de 2023 foi um aumento brutal da perda de terras amazônicas, de ambiente autêntico da Amazônia, por efeito de incêndios cuja maioria, não se precisa ter a menor dúvida, é provocada pelos interessados em fazer novos pastos e em menores áreas cultivos extensivos, do tipo soja mesmo, milho e outros. Então o problema é muito maior do que ter no Ministério do Meio Ambiente, enfim, nos demais ministérios também, pessoas sérias, trabalhando seriamente, com projetos sérios e promissores. É preciso chegar a uma mobilização nacional. Mas isso é muito difícil num país como o Brasil. É isso mesmo, eu concordo inteiramente. Então, E tem algo que o professor, doutor, professor de ciência política, Conrad Ubner, ele tem definido como gangsterismo conciliatório brasileiro. Porque O que é isso? Espera aí. o Supremo decidiu, ano passado, contra a tese do marco temporal. Sim. No entanto, está fazendo agora audiências de conciliação entre o ruralismo e os povos indígenas, para ver se tem uma saída. Qual é a saída? Se vocês decidiram contra, delimite os territórios que estão comprovadamente e pronto. Vai fazer conciliação, quer dizer, os indígenas vão ceder em nome do quê? Quer dizer, se o Supremo decidiu que não existe um marco temporal, o que tem que fazer é delimitar as terras que são comprovadamente fáceis de comprovar e pronto. Vai conciliar o quê? E com que capacidade? Abrir exceções, né? Claro. E que força política terão indígenas diante do avassalador poder ruralista e agro e etc, etc. É isso que ele chama de gangsterismo conciliatório brasileiro. Sim, mas olha, essa coisa do. Eu achei essa expressão fantástica. Mas eu acho, no fundo, eu não sei, queria ouvir você sobre isso, eu acho, no fundo, que isso é o Brasil hoje, com o governo de Lula e um Congresso do jeito que é o Congresso. Então, tudo tem que ser conciliado. Você veja, vamos mudar só um pouco de assunto, a gente pode voltar. Essa coisa das emendas. Existe um mercado de venda de emendas. É uma coisa inacreditável. Existe. Você chega lá em Brasília, tem lobistas, e um deputado conseguiu uma emenda, vamos dizer, 200 milhões. E diz, olha, se você me der aqui 20 milhões, 10%, a emenda vai para você botar onde você quiser. É uma tabela de preço informal, né? Pois é, não, mas isso é um gangsterismo explícito. Aí vem Flávio Dino, suspende tudo, pá! Aí vem a pressão no governo. E o próprio governo se sente também que não gostou, porque uma parte desses recursos vão deixar
de ir para obras que o governo está interessado. Aí senta todo mundo lá no Supremo, presidente do Congresso, mas fazem um acordo. Aí esse acordo chega e o presidente, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse, não, esse acordo não serve. E vai continuar, até esse acordo ser firmado, vai continuar. Então, na realidade, você tem duas grandes forças. Você tem um governo de Lula querendo ir para um caminho, não vai. E você tem um Congresso querendo ir para o caminho e vai. E aí? Tem um número, a gente podia começar a conversar com isso, com o número que o Danilo tem no ponto, um quadrinho, que está até um pouco desatualizado, mas é o último. Ali, ó, dá uma olhada. A parcela dos gastos públicos livres de outras coisas, definida por parlamentares mundo afora, no Brasil é de 20%, está chegando a 25%, pelo que eu leio, aquela 100%. Agora, para ter um marco nesse assalto, embora não seja tão fácil definir, Eduardo Cunha, você se lembra quando ele impôs, goela abaixo da Dilma, as emendas parlamentares, que se não me engano são 40 milhões por parlamentar a cada mandato. Começou ali. Começou ali, e ali a imprensa toda dizia governo derrotado, Dilma derrotada, sem a perspectiva do que aquilo significaria. Vem o governo Temer, um governo fraco pela origem. O cara esfaqueou a presidente da República, entrou fraco, tem a JBS logo na saída, fraco. Depois vem Bolsonaro. Quem faz o orçamento secreto? Um general da ativa, Luiz Eduardo Ramos, que era o ministro secretário de governo, depois foi da Casa Civil. De lá para cá, somando-se essas emendas todas, inclusive PIX, etc., são 84 bilhões nesse mercado que você está dizendo. E tem mais 6 bilhões no ponto. Aí o que acontece? Aí acontece esse, aspas, acordo. Só para vocês terem ideia, o Congresso do Brasil, a fatia que os parlamentares têm é 9 vezes maior do que o Congresso americano tem. Você vê o absurdo que é isso. Por isso que entra nesse mercado que você está dizendo aí, que todo mundo vende tudo. Você imagina, o Congresso tem 111 parlamentares. O Congresso não. A Câmara dos Deputados tem 111 deputados sendo investigados ou já réus. Você imagine esses 111, ou uma parte deles, nesse mercado de emendas, vendas e toma lá e dá cá. Só o PL, o partido do presidente, ex-presidente Bolsonaro e militares, tem 35%, ou seja, um terço do partido, que são 95%, sendo investigados. Como é que isso pode dar certo? Então, o acordo que o Congresso está fazendo, que o Supremo essa semana fez com o Congresso, o governo, é um acordo que até a palavra já é difícil. Porque o que o Dino definiu no dia 1º de agosto? Que em 30 dias você tem que ter os 10 maiores municípios que receberam verbas, todas as verbas que foram para todos os lugares. Então, o Congresso, via CGU, AGU e PGR, o Supremo está investigando a esculhambação de 5 anos das emendas. Mas, ao mesmo tempo, ele está sediando a série de uma tentativa de acordo. O que vai prevalecer? A investigação, isso espera que sim, porque é o Dino e etc., ou porque o embate, pelo que você está anunciando com Alcolumbre, vai continuar. E o que fez no dia seguinte o Arthur Lira, que, aliás, deve ao ministro Gilmar Mendes o apagamento do seu DNA como político desde Alagoas, o ano passado. O que ele fez? Nomeou Felipe Barros para ser o cara que vai votar o futuro poder, etc., ou não, do Supremo. Felipe Barros é investigado pela Polícia Federal por vazamento de informações. Então é isso. São dois países se chocando. Só esse dado, Bob, 20% do orçamento. 20% está na mão dos deputados. E tem esse mercado. Rapaz, eu não sabia disso, nunca na minha cabeça passaria. O que você acha disso, velho? Olha, eu me lembro de já ver longe, lá atrás, já haver publicado na Folha críticas pesadas a esse jogo das emendas. Tem muito tempo isso, muito tempo. E o que acontece hoje não é uma criação recente. É consequência de todo um processo
que acompanha os anos de república, principalmente, se bem que o império não fosse conduzido por anjos. Mas na república as coisas se agravaram crescentemente e caminham para a explosão, porque o país não vai aguentar o agravamento no ritmo em que ele se dá, com a profundidade em que ele se dá e com as consequências que esse agravamento produz do ponto de vista social, cultural, econômico, inclusive. A gente acaba de ver aí os esforços do Haddad para conseguir algumas aprovações na Câmara. Quais são? São aquelas que não atingem diretamente interesses representados na Câmara pela voracidade da classe dominante brasileira. E as outras questões de imensa gravidade e de terríveis consequências ficam sem solução, agravando-se progressivamente num prosseguimento da história que se constrói, da história de devastação de um país e de uma cultura, de uma população, que se constrói desde o nascimento da República na ponta de uma espada de um general que naquele dia estava especialmente irritado em razão de problemas com não com sua consorte, mas... Filial. Não. Hein? A filial. Pois é, com a filial, com a Casa Civil dele. Mas você está falando de consequências. Olha uma consequência dessa cultura. Os estados estão fazendo a mesma coisa. Já são. A Fundação Adenauer e a Transparência Internacional já detectaram 9 bilhões e meio nos estados do mesmo jogo das emendas. Quer dizer, isso começou e está se espalhando. Sim, claro. E vai para as câmaras municipais. Claro. Agora, Jane falou uma coisa aqui importante, também quero ouvir você, que diz o seguinte: isso vai chegar num ponto que vai ter que ter uma solução. Agora acontece o seguinte: as forças que seriam contra esses absurdos que estão acontecendo são minoritárias. Se tiver qualquer tipo de confronto, é para... Isso é uma continuidade. O 8 de janeiro foi uma encenação. Isso é uma continuidade. Mas é nisso, vai chegar num ponto. Se chegar num ponto, quer dizer, vai acontecer o quê? Essas forças majoritárias, militares, a elite, os rentistas, todo mundo que é contra isso, e o Congresso vai ser para derrubar Lula ou anular completamente. É um jogo sendo jogado, só para você ter uma ideia. Esse ano são... Enquanto isso, os militares o que estão fazendo é tomando o poder por dentro. Foram 1.600, mais de 1.500 candidatos em 2022 e esse ano são 6.600 militares ou de forças de segurança que são candidatos. E 2.000 militares do Exército estavam inscritos, filiados a partidos políticos contra o que determina a Constituição. Então é isso, o jogo está andando. Aquele Cafajeste, que é candidato a prefeito de São Paulo e está desafiando escancaradamente a justiça eleitoral quando chama o Boulos de cocainômano, ele continua chamando e os caras mandam botar, e ele continua. Aí o TRE, talvez porque interessa, porque não ajuda muito o Boulos, não, suspendeu um pouco o direito de resposta. Aquele cara devia estar fora desse jogo. Ele foi condenado, não cumpriu porque prescreveu, diz barbaridades numa campanha eleitoral e fica todo mundo assistindo, fingindo que não sabe o que é aquilo. Aquilo ali é destruição absoluta. Sim, mas aumentando a popularidade também. Já foi para 16. E aí, Sérgio, já é o terceiro agora. Tá Boulos com 28, o Nunes, pesquisa Atlas de ontem, Nunes com 22 ou 23 e ele com 16.
Sim, mas como é que se assiste? A gente assistiu à construção do Bolsonaro. Cometeu um crime como militar, disse que ia explodir bombas na doutora do Rio Gandu, ofendeu todo mundo, disse que daria golpe, disse que não estuprava a Maria do Rosário porque ela não era a preferência estética dele. Cometeu crimes ao longo da vida, rachadinha, e tá aí ainda, cara. Defendeu e exaltou o Ustra. Numa sessão com o país inteiro assistindo, defendeu uma tortura. Então isso é uma construção que continua. Esse Pablo Marçal, para mim, não é somente o Pablo Marçal, não é É um somente significado disso. um candidato ao governo de São Paulo. Eu acho que é um elemento do processo de destruição Lição da da política, política. É um desagregador, né? Mas e conseguindo apoio popular. É isso. Porque fica esse jogo de o momento político para caçar a candidatura. Meu amigo, o cara que o cara já fez no ar, com o país, com o São Paulo inteiro assistindo, aquilo ali basta, gente. Não tem. Alguém acusa alguém de cheirar cocaína e não prova, e é candidato a prefeito de São Paulo e não acontece nada, pô. Não, Esperar o acontece, quê? ele aumenta. Aumenta a popularidade. Por quê? Porque os caras estão fazendo o cálculo. Não, mas se eu tiro, eu dou uma chance maior para o Boulos. É esses cálculos. A hora de você fazer o inquérito das fake news, etc., tem 4, 5 anos. Esse já podia ter sido resolvido, gente. Porque ficam esperando, e os caras têm uma vitória extraordinária nas urnas, aí é que vai ficar difícil. Mais Mas, se a difícil. gente voltar na história, qualquer uma, e ver esse processo de destruição do jogo político, da política, você não acha que isso é uma coisa articulada que acaba levando a gente de novo para ditaduras e governos autoritários? O que Sim, você acha disso? não tenho nenhuma dúvida. Quando e se forem tentadas algumas correções mais profundas, a reação será exatamente essa, né? E vale a pena observar que essas tentativas de corrigir alguma coisa corrigir com seriedade, corrigir para valer, tipo reforma agrária, né? Vigilância sobre a ofensiva do capital agrário contra os índios, né? Coisas desse tipo. A reação tem todos os recursos à sua disposição e os que tentam a coisa séria são desarmados. Não tem com eles a maioria política, não tem com eles as Forças Armadas, não tem com eles as polícias e as organizações de influência social, né, cultural, A opinião pública, né? a opinião pública. E precisa ver com quem ficarão as forças já postas dominando o território, que são as organizações criminosas, PCC, Comando, que eles existem. E no eventual confronto, com quem ficarão? E o que eu sempre suspeito é numa situação de agravamento na coisa geopolítica, o mundo está fervendo. Quanto custa para uma organização estrangeira dar um telefonema, entrar em contato com algum desses grupos e a partir daí entrar no jogo, como a gente viu em tantas e tantas ocupações e guerras nas últimas décadas? Então os militares deviam estar preocupados com a questão da segurança nacional de verdade, porque as organizações existem, estão aí e o Estado não entra em um monte de lugar. Com quem ficarão num eventual confronto? E aí, Sérgio, me diga. Eu acho tudo, essa parte que você abordou aí, eu acho que desde 53, desde o Irã, Mossadegh, que a coisa desandou e se oficializou debaixo do pano, né? Depois tivemos aqui a Guatemala, e dali em diante é um jogo de cartas marcadas que volta e meia alguém bota o Coringa na mesa, e eu acho muito difícil. E são muitos fios desencapados, né? Tudo isso que você recapitulou agora é muito fio desencapado para você Incapaz de não. encapar de novo. Esse caso que você citou agora
Qual? do Mossadegh Irã, ou Guatemala? do golpe que derrubou, liquidou, matou o Mossadegh. Mossadegh. Teve a participação brasileira, foi o primeiro golpe da CIA e teve a participação de um integrante da delegação da representação diplomática brasileira lá, que se chamava Hugo Gutier, Oh, sim. que foi Depois foi para a Itália, né? Foi embaixador. comprou o Palácio, palácio na Panfili. Piazza Navona, Aquele palácio que ainda Foi hoje é a embaixada. única obra do grande. governo do Juscelino, mas nesse caso, nessa altura, ele já era embaixador, e não no Irã. E foi um escândalo internacional até, em que aqui no Brasil marcou muito o Gutier até o fim da vida, mas não teve, como você lembrando que ele foi depois embaixador na Itália, não teve nenhuma consequência para ele, a não ser do ponto de vista moral, digamos, em que ele não ficou bem nunca mais, né? Mas aqui, do ponto de vista mais interessante para o país, mais útil para o país, não houve consequência nenhuma. Nada. No mundo afora, ele passou a ser Agora, considerado... por que o Brasil entrou nessa? Por causa da conspiração, essa conspiração lançou a CIA, a CIA, e lançou o método Que se espalharia. de conquista de golpistas, formação de golpistas no próprio país. Contra propaganda e contra propaganda. Muita propaganda, né? E a constituição de núcleos organizados que veio a se reproduzir depois dos países todos em que os Estados Unidos Foi um laboratório, né? operava Foi um laboratório. foi um laboratório. Tanto que o agente, o eixo do golpe aqui no Brasil, que foi o general Vernon Walters, estreou na prática golpista exatamente no golpe contra o Mossadegh. Foi? Eu No me Irã, lembro em bem 1963. dele. Ele era um adido militar aqui no Brasil na época do golpe de 64. Ele com Lincoln Gordon. E em 54, no ano seguinte, teve a Guatemala. Jacobo, né? Já como área. Já a CIA operando Já. com a sua equipe de golpistas. Ali já na tinha área dois laboratórios. política, prontinhos. Olha, vocês estão falando de laboratório. Esse Pablo Marçal é o que foi o Milei na Argentina. É o que foi o Trump nos Estados Unidos. É a destruição da política, entendeu? É tipo, daqui por diante é uma outra coisa que não se sabe o que será. Então, o papel desse cara é isso, é destruir. Então, eu estou impressionado como continuam esperando para ver o que vai acontecer. Na Argentina já aconteceu. Mas há uma certa conivência nisso. Certa conivência, não. Sim, Você tem o Tribunal Regional Eleitoral. Se alguém diz que você está cheirando cocaína e não prova, você está fora do jogo, gente. Para que Boulos, prefeito claro, de São Paulo, de esquerda, comunistas? Aliás, tem uma história muito engraçada do Boulos, que outro dia ele foi convidado por um sujeito lá para visitá-lo e ele entrou no tal do prédio e aquele elevador que para na entrada da sala, já quase, né? Só que ele entrou, era uma outra casa. Aí ele falou, não, eu não vim invadir a casa de ninguém, eu não sou invado a casa de ninguém, e saiu. Entrou no lugar errado, foi aquele espanto diante da venda de carro, vai invadir. Mal entendido. Porque invade, não é invade, é ocupação de lugares que estão abandonados, como determina a Constituição. É isso, mas você vende aquele bombardeio
para você mudar depois. Veja o seguinte, até que, enfim, alguém tomou uma providência em relação ao descaramento a que chegou essa história de emendas PIX, emendas obrigatórias, de pagamento compulsório, Impositivas, né? hein? Impositivas, Cristiano. Impositivas e por aí afora. Emenda de comissão, emendas individuais, uma orgia de emendas. Então vem a sorte do país e aparece o Flávio Dino. O que é que acontece imediatamente? É a reação originária do Congresso brasileiro Chantagem. contra uma atitude de uma pessoa que se voltam, que enfim agem contra um sistema que não merece outro nome, senão corrupção aberta, descarada. A campo limpo, céu aberto, E a reação chama-se chantagem. e nem ao menos deixando no Congresso algum rastro mínimo, como é o nome do parlamentar que está fazendo uso desse truque, ou de outros parlamentares. Não, nada, zero. Você não sabia quanto era, para onde ia, quem estava manipulando esse dinheiro, que fim o dinheiro tinha. Foi no dia 1º de Então, agosto. quando alguém diz, não, chega, e tem meios para fazer com que a sua voz se imponha, no dia seguinte, a reação sai de dentro do Congresso brasileiro. É inacreditável uma coisa dessa. Nos movimentos de rua da extrema-direita, lá em modo geral em São Paulo e aqui no Rio, na Avenida Atlântica, o Flávio Dino disputa o estrelato com Moraes. o Moraes. É. São os dois grandes vilões. É. Isso é uma quantidade de Mas ele tomou uma decisão É. que é importante, depois o Congresso, o Supremo, o plenário referendou, que é o seguinte: no dia 1º de agora, daqui a 2 semanas, terão que ter a resposta de quais são os 10 primeiros municípios que mais receberam emendas, etc. Tem um prazo para cumprir. Essa reação toda de escalar um cara que é já julgado pelo próprio Supremo para poder comandar uma votação é a tentativa de impedir isso. Eles vão, daqui a pouco vai se saber, o TCU estão todos trabalhando, vai ter um resultado dessa roubalheira, 84 bilhões. Você imagina uma Câmara com 111 caras investigados, o que não fizeram com emendas, com 84 bilhões? Não, e ter esse mercado aberto de venda de emenda, rapaz. Você pode comprar a emenda de um deputado do Acre para usar na Bahia? Não, e vocês lembram o tamanho do barulho que foi? Petrolão, era o maior escândalo de corrupção. Isso aí é disparado, eu nunca vi nada parecido no mundo, cara. Pega e manda um dinheiro, você não sabe para quem está mandando, o que está fazendo com o dinheiro, nem quem recebeu, se é que recebeu e qual obra foi feita. E eu acho que nós, jornalistas, por exemplo, não teve o pool para cobrir a Covid? Por que diante dessa coisa do orçamento não teve um pool da imprensa para sortear 3 ou 4 estados, E rastrear. 5, e rastrear o uso das emendas? Por que não fizeram? Por que fica essa coisa de vamos ouvir o outro lado, vamos ouvir... Eu não vi o quê, cara? O Pablo Marçal não tem outro lado, gente. O cara ajudou uma quadrilha que roubava dinheiro das pessoas no banco, foi condenado, ponto. Aí fica naquele equilibrismo, aquela semelhança onde não há semelhança alguma. É isso. Por que não cobrimos assim? Olha, vamos sortear. São Paulo, 10 municípios, vamos lá atrás. E fica o jogo, sabe por quê? Porque é parte do jogo, né? É tudo jogo, vamos jogando, vamos ver. Queima aqui, vamos atacar o Haddad, agora a gente ataca o Flávio Dino, vamos pegar o Moraes. Elon Musk, essa semana esse pilantra aí, essa semana a União Europeia avisou, ou você obedece a lei, ou suas empresas serão postas na ilegalidade para fora. E aqui ele canta de galo e dá manchetes, e ele é o herói da extrema-direita. E vamos ter eleições daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias, é isso. É esse resultado
das emendas, o que foi pedido pelo Flávio Dino, depois referendado, tá para sair, vai sair antes da eleição. Vamos ver a cobertura. Não, vai sair? Não. Deverá sair. Se não sair, desmoraliza Ele pediu 30 dias, determino 30 dias, na reunião do 1º de agosto. Se em 30 dias não sair, acabou, cara, porque aí recuou e esqueceram. Vai sair. O problema é como vão cobrir. Essa semana a gente já teve um fogo de barragem. O governo mandou emendas para privilegiar os seus, do PT. Claro, você já bota na frente você já confunde tudo na hora que vê o resultado final. É sempre o jogo. Não, e essa participação da imprensa nisso é igual a história das bets. A jogatina é um grande cassino que o Brasil virou. Virou E tu acha como é que você vai querer que a televisão faça? A televisão está faturando com isso. Tá. Então, todo canal gostaria de ter um bet. Aliás, é uma boa ideia para você, hein? Pô, a gente podia fazer um bet. Mosqueteiro. Estava pensando até vocês, nós aqui fazendo publicidade junto. Olha, já que você vai apostar, aposte aqui com a gente. Aposte mosqueteiros. Bet Mosco. Não, parece que são um preço de 23 ou 32 bilhões de prejuízo. E tem lá li agora há pouco, mais de meia centena, ou 100 pedidos de abertura de mais sites de aposta. Não, e essa grana que está todo mundo perdendo são bilhões, acho que são 32 ou 23. Isso é um desajuste social. É como o Supremo Tribunal, o plenário, o conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal, um ou outro individualmente, a gente pode prever. Como esse grupo de 11 ministros agirá se o Dino encarar as ameaças do Arthur Lira, desengavetando os projetos que cerceiam a atividade do Supremo. Como é que essa turma de 11 vai reagir? Dando apoio ao Dino e jogando a Constituição e o Código Penal contra o grupo de reação do Congresso de ataque ao Supremo? Ou vai cair no gangsterismo? Esse grupo vai recuar e dizer: Dino, avançou demais, você segura as deu passos além da linha vermelha, há uma linha vermelha, tal, a harmonia dos poderes. É o conciliatorismo, é isso aí. Peso e contrapeso. Peso e contrapeso. Eu acho que a reunião dessa semana já foi um pouco De repente fica isso. todo mundo muito constitucionalista. A Constituição fala em harmonia dos poderes, harmonia. Papo de Barroso, né? Mas acho que essa reunião dessa semana já foi um ensaio, tipo, não, pera lá, vamos aí, com calma, tal. Sim, porque entrou o interesse do Executivo também. Claro, que também Entendeu? tem isso. Aí foi pesado, esse texto foi pesado. Mas especifique, por favor, qual é exatamente o interesse? Também as suas Não, emendas? de não cortar todas as emendas e com isso prejudicar investimentos que o governo está fazendo. É isso. Eu sei que o próprio presidente Lula disse: não pode ser exatamente como está sendo feito. Como deveria ser. Aí é o negócio do... Ou seja, jogou-se uma pedra para poder negociar. Tipo, olha, nem tanto, nem tão pouco. É isso que o rapaz lá chama de gangsterismo conciliatório. Porque você pode ter gente muito proba do lado, mas para você fazer um acordo, você tem que fazer acordo com quem? Com o outro lado. Com o outro lado. E o outro lado é o quê? É isso aí que nós estamos falando. Essas emendas, por exemplo, quando cair em Alagoas, o que vai acontecer quando cair em Alagoas? O Breno Pires fez uma matéria sobre Maranhão e Piauí, ele estava na época no Estadão, era aquele negócio, a quantidade de dentes que foi arrancada era maior quase que do que a população da cidade. 2 ou 3 cidades que eles foram verificar pegaram escândalos monumentais. Imagina se você for mexer em tudo.
Vem cá, e a compra de equipamentos, de caminhões, de O limpeza, Codevasf. de tratores e de tudo, sem nenhuma utilidade, Codevasf. ou então usados por particulares. Rapaz, Codevasf. vai. E temos a eleição de presidente da Câmara e do Senado. Que está no pacote. Alcolumbre, Tá por tudo no exemplo, é o pacote. candidato. Pois é, Elmar, um baiano, outro baiano com o da Universal. E o Rapaz, sábio mineiro ali tentando. Elmar, você lembrou Elmar. Elmar Nascimento. Isso. Eu pensei que vocês estão falando do mar O aqui. que você pode... hein? E o mar, é bonito. Pois Então, é. já metendo o pau. O que se pode esperar da Câmara, né? Com esses candidatos que têm possibilidade real de assumir a presidência uma vez terminado o mandato do Arthur Lira? Até agora, Bem, aí tem uma para responsabilidade não clara, né? chorar, a gente tem que forçar um riso, porque é de lascar, né? Mas tem responsabilidade clara. São Paulo, por enquanto, nas pesquisas, está dando 16% para o Pablo Marçal, gente. Os eleitores têm responsabilidade nisso. Não adianta ficar esculhambando o vereador, o governador, o presidente. Eles não estão lá em poste por fuzil, entendeu? O Lavareda citou a pesquisa do IPEC. Um ano depois da eleição de 22, 7 em 10 brasileiros não sabiam quem tinha votado para deputado federal. Aí, meu amigo, aí é um naufrágio também, né? Se a pessoa vota e não sabe nem quem votou e não está nem aí. E falando em eleição, temos uma eleição Mas acontecendo aí, né? também há o seguinte, esse sistema que se considera, que no Brasil se considera moderníssimo, porque o povo toma conhecimento de quem são os candidatos e tal, com esse negócio de mostrar por 2 segundos O nome da... o rosto de alguém, o nome, eu não sei o quê, alguém, quando vai falar, pô, acabou o tempo dele, era 1 segundo e 2 décimos. Isso não funciona absolutamente nada, a não ser para dar dinheiro É marqueteiro. às televisões e a marqueteiro. É. Que vai fotografar, vai filmar, vai não sei o quê. O eleitor brasileiro não tem informação sobre os candidatos, depois sobre os eleitos e os novos candidatos, que em geral são os mesmos do ano anterior, na maior parte. Não tem a menor ideia. Você pode perguntar, eu garanto a você o seguinte, entre esses 3 que disseram, se lembram? Eu garanto a você que 2 Mentira. estavam... E com 20 partidos, ou quase isso, ou pouco mais. Não, e se Delírio. criou o fundo eleitoral com o Uma objetivo de tirar a empresas privadas a corrupção. Aumentou a corrupção. Não é? Ao invés de se virou um baixar o negócio. custo de uma campanha... Rapaz, o custo de uma campanha eleitoral de um deputado, um vereador numa capital, é uma coisa absolutamente absurda e é um dinheiro jogado fora sem necessidade. Você vai fazer uma campanha com 1000 truques, com isso, o equipamento mais moderno, marketing, mas tudo é E virou um maluquice. negócio fantástico. E 2 grandes negócios hoje abrir. Podemos estudar nosso caso. Ou partimos para um bet, ou marketing, ou igreja. Né? Essas que você abre rapidamente, tal. São 3 negócios fantásticos. Né? Eu voto pela igreja, porque como eu já estou idoso, eu pavimento um pouco o meu caminho com o Altíssimo. E a eleição? Falamos daquela eleição? Falamos da outra eleição? Aquela em que Kamala Harris foi empurrada essa semana por 2 grandes oradores, Michelle e Barack Obama. Aliás, tem um vídeo, só para a gente ver como é. Essa eleição americana é interessante do ponto de vista que você falou, porque a convenção americana foi feita exatamente para as redes sociais, as frases que eles dizem, a velocidade com que falam, é para tudo ser cortado, exibido, cortado, exibido. Cortado. Acho que o Danilo tem no ponto. Olha o Barack Obama, o que ele vai falar, depois a gente traduz, que está em inglês. Childish nicknames,
the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. Michele brasileira. Sim, o Michel. Apelidos infantis, as teorias da conspiração maluca, essa estranha obsessão com o tamanho da plateia. E nessa hora ele fez a famosa que é o seguinte: esse cidadão tem uma estranha obsessão e fez assim, ou seja, referindo-se ao famoso Bilal, que o Trump tem uma obsessão com o tamanho do seu pênis. Até isso o Obama falou, porque sabia que isso ia explodir no TikTok em 10 segundos. Então foram dois, tanto a Michelle, e ele disse sobre a Michelle, eu sou um tonto, porque eu venho falar depois da Michelle. Falar depois da Michelle é uma roubada, porque ela já deu o show dela. E foram dois belíssimos. Aliás, do meu ponto de vista, essa convenção serviu, sobretudo, para mostrar para confirmar que, em vez do Obama, a Michelle é que devia ter presidido. Eu também acho. Hein? Eu também acho. Também E acho. vamos dizer a mesma coisa sobre a Kamala Harris em relação ao Joe Biden. Sensacional. Nós não estamos esquecendo aqui o que os Estados Unidos, império, indústria, complexo militar, etc, etc. Agora, a diferença entre esses personagens, digo, pessoas e qualidade ali, Qualidade do produto e o outro é uma loucura. E essa convenção, a convenção nos Estados Unidos, para quem eventualmente não vive o cotidiano, ela é absolutamente decisiva, porque na convenção eu acompanhei a do Bill Clinton e do Bush pai quando eu trabalhava lá. A convenção, a temperatura da convenção já diz o que vai se dar. O Bill Clinton, por exemplo, ele explode como candidato na convenção no Madison em Nova York. Dali em diante é que ele foi. Então essa convenção mostra uma energia que está acontecendo ali, que obviamente tem um cheiro de o Trump vai ter que se virar muito agora, porque a convenção foi muito impactante, né? E Trump estava folgado, né? Vendo o Joe Biden lá. E a gente faz aquela observação, nós sabemos o que são os Estados Unidos, amigos, mas nós estamos falando de uma outra coisa. Outra coisa, Olha, eu fiz há uns dias atrás, eu somei aí os delegados por estado e eu acho que há o risco, o Obama até mencionou esse risco por uma outra via, por uma outra razão, mas eu acho que o risco da Kamala Harris perder no colégio eleitoral ainda é muito grande. Até o dia em que eu fiz essas contas, o Trump tinha mais delegados do que a... E olha, e não era uma diferença de três sujeitos, não. Se não me engano, eram 17, pelo menos 17 delegados de vantagem para o Trump no colégio eleitoral. Esse sistema americano, evidentemente, foi bolado para manter a ideia de democracia, o voto popular, e o escambau. E o establishment ali. Mas o controle está em mãos da classe dominante, né, que se afirma que funciona na hora da escolha dos delegados. Não tem pé rapado entre delegados. Né? Por isso a insistência da Michelle e do Obama. Saiam de casa, vão à rua, e por isso que essa coisa do entusiasmo da convenção é importante. O negócio é buscar uma diferença favorável a ela no eleitorado, suficientemente gritante para que no colégio eleitoral seja difícil reverter a vitória. Porque tem alguns do eleitorado. que candidatos tiveram mais votos. A Hillary ganhou Al Gore. quase 3 milhões de votos. O Al Gore foi roubado. Al Gore foi garfado. Foi garfado. Mas Al Gore foi o caso da Flórida, lá, onde o isso. governador era o irmão de É Bush, isso. né?
Mas e os caras que ficam ensinando democracia para o mundo, imagina. Isso é que eu acho. Ah, beleza. Vamos, Os nossos valores vamos ocidentais. acabar Ele não aqui tem esse- TSE, né? Não faz que não tem TSE. É, Tem alguma coisa errada. Na Flórida foi o trambique dado pelo Jeb Bush. Jeb Bush. Exatamente. Governador e irmão do George W. Foi Chegou- validado pelo Supremo. Supremo, pela Sim. Corte Suprema. que agora é que não ampla, aceitou a recontagem. e que agora é ampla maioria republicana. É. Hã? Não, duas universidades, sendo uma a Harvard, fizeram a recontagem dos votos, levantaram toda a eleição, chegaram à conclusão de que só o trambique é que poderia alterar o resultado real da eleição. E, ainda assim, os prezados magistrados, exemplos para o mundo, não reconheceram o trambique é que ia fazer o presidente da República e não o eleitorado. E o risco de que isso aconteça outra vez, porque a maioria da Corte Suprema hoje é republicana. Folgadamente. Aí ninguém embarcou na Câmara, não. Apenas o agente laranja é algo temeroso para o mundo. Né? Nós estamos bem. Mas, que olha, fique bem infelizmente claro. acabou o nosso tempo aqui hoje, esse programa fantástico. Aqui no Rio de Janeiro, todos 4 presentes. Eu quero agradecer a todos esse dia belíssimo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade linda, sem dúvida. Pertence a todos nós. Não tão bonito quanto Salvador. Que bom estar aqui na sua casa, com você, com esses amigos queridos. Prazer foi meu. E retribuo o reconhecimento às qualidades do Rio de Janeiro, dizendo que são, no máximo, idênticas às de Salvador. Isso não é gangsterismo, mas é conciliatório. É conciliatório. Sérgio Augusto, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Estarmos juntos aqui é muito bom, viu? Um abraço, Mário, Jânio, Tchau, Sérgio. tchau. Até para a semana, gente. Até pra semana. Tchau, pessoal.